Se fosse combinado, porque casou certinho essa visita aqui, né, Pedro Pacífico, com o dia, tudo bem? Como é que você tá, Jairo? Tudo bem. Vamos lá, vamos falar aqui sobre as mulheres brasileiras que estão tendo cada vez menos filhos e estão escolhendo também ser mães cada vez mais tarde, né? E essas informações vêm segundo dados recentes do IBGE. É uma mudança, gente, é uma tendência global, aqui no Brasil não é diferente. Isso reflete o papel das mulheres e também das mães na sociedade, né? E como a gente está no Dia da Língua Portuguesa e também pertinho do Dia das Mães essa semana, o Pedro Pacífico está aqui com a gente para falar a respeito desse assunto e trouxe algumas sugestões de leitura também, né? Exatamente, Jairo. A maternidade no Brasil está em declínio. A gente tem alguns motivos para isso e eu quis até trazer alguns números, que são esses dados do IBGE, que são de 2022, mas foram divulgados no meio do ano passado. O que a gente vê aqui? Em 1940, a gente tinha uma taxa de fecundidade, que é uma média de filhos por mulher no Brasil, de 6,16. Aqui a gente em 80 anos, a gente teve uma redução drástica, que começou maior na década de 70 e hoje em dia a gente chegou no menor nível da história da taxa de fecundidade, de 1,55 filhos por mulher. Só para você ter uma ideia, esse valor está abaixo de países como Estados Unidos, França. E está abaixo também, inclusive, do nível de reposição populacional. Ou seja, até 2,1 a gente consegue manter o nível de população nas próximas gerações. Quando a gente está abaixo de 2,1, a gente vai perdendo, de certa forma, uma população. Então, é um valor significativo, né? A gente tem esse menor número na história e, além dessa questão da redução, a gente também tem uma mudança no perfil de idade dessas mães. Então, se em 2020 a gente tinha uma média de idade, de fecundidade de 26,3, a gente passa para 28,1 em pouco tempo. Ou seja, a gente está realmente mudando esse perfil da mulher, que está preferindo ter filhos mais tarde ou, às vezes, nem preferindo ter filhos, né? E o que isso mostra? Por que será que essa mulher está optando por uma decisão consciente? Isso revela uma decisão realmente consciente. Eu quero ou não quero ser mãe? E mais do que isso, uma decisão planejada. Eu não vou mais só seguir uma trajetória que estabeleceram para mim, mas eu decidir não ter filho, eu vou decidir ter filho mais tarde. E aí tem um aumento no nível de congelamento de óvulos. A gente dobrou nos últimos anos o número de mães que preferem ter filhos depois dos 40 anos. Então tem uma mudança que está acontecendo cada vez mais rápido. E a gente vê vários motivos para isso, né? Desde uma questão ligada a uma acumulação de trabalho, né? Uma mulher que trabalha fora de casa e chega em casa e tem uma carga muito grande desse trabalho doméstico recai sobre ela. Dupla ou até tripla às vezes. Né? Exatamente, esses trabalhos invisíveis que não são reconhecidos. Sim. No Brasil, mas a licença paternidade ela é muito pequena, né? São pouquíssimos dias, então também recai um trabalho, né, muito grande sobre a mulher e até os efeitos de uma gestação na mulher. A gente tem questões envolvendo depressão pós-parto, a mudança nos hormônios, então é um número muito grande de fatores que desmistificam um pouco a ideia romantizada de maternidade que por muito tempo tenta ser vendida para a mulher na sociedade. E é legal a gente ver como a literatura e o cinema já desmistificam esse tema há muito tempo. Até tem um filme que eu assisti recentemente, que estava concorrendo ao Oscar pela Rose Byrne, a atriz, que é o Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria. Sim. Que me trouxe assim, uma angústia, né? Eu, como homem, já me senti aquela angústia de uma mãe que está à beira de um colapso mental, né, em relação à maternidade. É um filme interessantíssimo e mostra como esse tema hoje em dia é atual. E além disso, eu também trouxe aqui 3 livros e eu fiz uma seleção de livros que abordam o tema da maternidade, às vezes não necessariamente como tema principal, mas traz diferentes perspectivas sobre esse tema. Então, a gente tem aqui o primeiro livro de uma autora brasileira, Andrea Del Fuego, que chama A Pediatra, e é muito interessante a premissa porque a protagonista, a Cecília, é uma médica pediatra que não gosta de criança. Ela não gosta dessa maternidade, dessa questão, né, de uma maternidade melosa, dramática. Ela não tem essa afeição e a gente vai encontrando isso aos poucos, né? Como ela vai desenvolvendo essa relação
diária com as crianças, que ela não tem essa afeição tão grande. E por que será isso? Então, é um contraste muito interessante. Depois a gente tem uma mulher, Dany Ernoult, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura há poucos anos, francesa, e aqui ela traz uma visão da filha que perdeu a mãe faleceu, e ela vai reconstruir a relação dela com essa mãe. Então, tem um pouco uma perspectiva diferente que a gente costuma ver na literatura, muitas vezes a mãe falando da relação com os filhos. Aqui a gente tem essa inversão, a filha trazendo, né, as complexidades da relação com a mãe. E para terminar, esse título que ele não é o que ele diz, tá? As Alegrias da Maternidade, da autora nigeriana Buche Mecheta, é um livro que vai tratar de muitos outros temas, além da maternidade, muitos outros temas passando por questões de raça, de desigualdade social, mas é uma mulher que ela sai de uma cidade dela, forçada a casar com um homem na cidade grande, e ela se vê totalmente solitária na criação dos filhos, em condições de extremas adversidades, né? Uma maternidade muito dolorosa que passa por questões de classe, de desigualdade, também tem que ser considerado na hora de falar sobre o tema da maternidade. Então, tentei trazer aqui dicas que fogem do comum de uma maternidade romantizada, porque a literatura é esse espaço da gente questionar, né, esses papéis que tentam trazer para a mulher, não só para a mulher, mas para outros grupos da sociedade. Então, acho que quem quiser fugir um pouco desse comum que a gente está acostumado a ver, são ótimas opções. Bem, são sugestões ótimas, inclusive, para nós, homens, lemos. Exatamente, necessário. O tema, né, que está em constante mudança, em constante atualização, e que as mulheres possam ter um futuro melhor, seja na maternidade ou sem ela, né? Exatamente. E o Feliz Dia das Mães, né? Para quem optou e decidiu de forma consciente a ser mãe, que estamos chegando aí, a gente precisa celebrar também essa data. Exatamente. Muito bem. Tá aqui a sugestão de presente para a mamãe, inclusive. Exatamente. Pedro, muito obrigado. Eu viu? que agradeço, já. Valeu, até a próxima. Valeu, até a próxima.